e está deixando claro, é difícil de todo ano você montar um time e te desmontarem um time. Você monta o time, vão lá e te desmontam. O preço do sucesso que o Vila falava agora é um pouco esse para quem não tem sustentação econômica. Mas, Olino, você monta um time, quando ele começa a arrumar, os caras vão lá e desmontam. Você me dá um gancho bom para mudar de assunto. Não é só quem tem orçamento enxuto que vive esse desafio. O próximo assunto é Corinthians. Time de orçamento alto e que toda hora está perdendo jogador. O Corinthians foi o epicentro do furacão chinês. Mas aí tá faltando grana. Chegou aqui, e sofreu com o sucesso do ano passado, né? E olha aí o que está acontecendo. Maus contratos feitos também, né? Já está atrasando parte do salário de outubro, que é uma receita de fracasso, né? E é recorrente, recorrente. Apesar da receita acima da média, tudo isso, esse tipo de notícia vindo do Corinthians não é novidade. Se tornou recorrente. Sem falar que eles justificaram. Só para acrescentar aqui. Eles justificaram as vendas. Isso. Exatamente para que houvesse o equilíbrio na parte financeira. Arrecadaram 120 milhões com as vendas e agora a gente fica sabendo que os jogadores estão insatisfeitos. Parece que não são todos os jogadores, o que eu não sei se é pior. Pagaram alguns e não pagaram outros. Pior. Fernando, sabe qual é o motivo alegado na nota oficial? Descompasso no fluxo de caixa. Sabe como é que... Isso é eufemismo para quê? Como é que chama isso na linguagem do dia a dia? Não, tá perfeito. Mais do que arrecadei. Contei com receitas que não estavam certas. Na verdade, assim, o clube está esperando pagamentos que ainda não entraram, né? Já faz conta com isso. Mas quando a gente ouve os dirigentes do Corinthians, o presidente Roberto, o ex-presidente Andrés, eles tentam dar uma explicação muito simplista, no meu modo de entender, que é falar o seguinte: os jogadores quiseram sair. Quando o jogador quer sair, não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Mas é muito mais fácil, né, o Vilarão? Jogar para a torcida, o jogador saiu e está longe, falando, o jogador que sair. Quem está ali é o dirigente, vai ficar no dia a dia. Então vamos tentar esclarecer na conta do jogador que quis sair. Isso aconteceu comigo. Tem sim o que no fazer. Grêmio jogaram na minha conta. O jogador quis sair. E a gente não teve como segurar. Isso acontece direto. E mesmo que o jogador queira sair, como assim não tem o que fazer? Quer dizer que quando você fecha contrato com esse jogador, você não se cerca disso. Não coloca uma multa alta, entendeu? Boa parte desse quer sair conversou pela com facilidade o Gabriel de sair. E com o Vitor Hugo. E uma vez que saiu, você tem que ter minimamente uma compensação financeira. Agora, o jogador não tem uma multa alta, ele pega qualquer oferta e você fica ali. Nem a receita da rescisão você consegue ter. Então, com todo respeito aos dirigentes do Corinthians, isso é uma falácia. Isso é uma explicação simplista que eles tentam jogar a goela abaixo da torcida. Fala, Fernando. Pior, Vila, é que eles arrecadaram 120 milhões, quer dizer, é muito dinheiro. Mesmo com todo o fatiamento que existe em vários jogadores, eles arrecadaram 120 milhões, justificaram essa campanha essa liquidação do elenco para pagar as dívidas. E aí fica devendo, porque não dá para entender. E o planejamento do Corinthians, que a gente elogiou muito nos últimos anos, que, segundo as pessoas, continuaria, porque é ao centro de inteligência. Quando um atleta sai, o Corinthians tem 7, 8 nomes ali engatilhados que podem cumprir as funções que os treinadores querem. Foi jogado por água abaixo. Primeiro porque quando o Tite sai, se contrata treinador que não tem exatamente a mesma filosofia. Ou seja, o que esse centro de inteligência tinha avaliado e o que podia ser contratado, não se sabe mais porque não se sabe exatamente o que precisa. Coisa 2. Roberto Andrade prometeu dentro do clube um aumento para alguns funcionários desse centro de inteligência. Não deu, né? E aí, alguns saíram para a seleção, outros foram para o São Paulo, perderam alguns funcionários importantes, ou seja, teve um desfalque também na estrutura do clube. Mas o clube está politicamente fragmentado. Nesse momento, por exemplo, Roberto Andrade e André Sanches, para citar os dirigentes que o Vila comentou, que sempre caminharam juntos nos últimos anos, um para cada lado. Agora, o André já disse que não apoia ninguém, o André hoje não é situação, diz não ser também oposição, né, que não quer ter nenhuma participação nisso. Foi o mentor da Arena, que é um outro problema, mas vamos excluir isso. E o Roberto também está um pouco isolado, porque muitas pessoas importantes do Corinthians não querem trabalhar na gestão, tanto é que chamaram o Flávio Adalto, que era a 5ª opção para cuidar do futebol. E de um grupo independente, né? E obviamente, de alguma maneira, tudo isso vai refletir dentro do campo. Não tem jeito. E eu não digo nem na qualidade do futebol, eu digo na postura dos jogadores. Você vê que o jogador do Corinthians, antigamente, ou nos últimos anos,
com o time mal ou bem, normalmente bem, mas em alguns tropeços, algumas fases ruins em Libertadores, sempre com muita pegada, né? Sempre com muita força, com muita atitude. Esse time do Corinthians hoje, por exemplo, entra em campo mole. Eu acho que o Corinthians esse ano, a temporada de 2016, pode marcar o Corinthians um retrocesso de 9 anos. Eu acho que o Corinthians vai começar 2017 como estava em 2008, sem um projeto, tentando, ainda em 2008, que é o ano da segunda divisão, o Corinthians tinha o projeto de subir. O Corinthians do ano que vem não tem sequer uma base, embora esteja em 7º lugar, esteja aí brigando por uma vaga que pode cair no colo dele. E só por conta da Conmebol, porque senão não teria nenhuma chance de entrar no G4. E da incompetência de cair também de Fluminense, dos outros times que concorrem também, que tem problemas. E 7º pelo primeiro turno, né? Porque a gente acabou de ver que a campanha recente do Corinthians no segundo turno é de rebaixado, né? 17º. É isso. 2017 vai ser terrível para o Corinthians dentro desse panorama atual. Esse quadro atual é muito ruim para o clube, como nunca visto nos últimos anos desde que caiu. Se dissessem isso em dezembro do ano passado, que no final desse ano o clube teria uma situação dessa, ninguém acreditaria. Eu não acreditaria, por exemplo.